A oração, quando ela se torna uma lágrima, ela chega diretamente ao coração do Senhor. Sabe o que diz a palavra em Mateus 5,4? Preste atenção. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Quem que vai te consolar, filho? Filha, quem é que está te prometendo aqui que vai te consolar? É o Senhor. É Ele que nos traz toda a providência. Ele está dizendo, bem-aventurado você, porque você está chorando. Porque eu vou te consolar. O Senhor não suporta ver um filho dele, uma filha chorando. Fala a verdade, você já se pegou assim numa situação de ver uma pessoa que você amava demais chorando e você teve vontade de pegar aquela pessoa no colo? Imagine o Senhor que diz a palavra, Ele é o amor na totalidade. 1 João 4,8 diz que Deus é amor na totalidade. Imagine Deus quando te vê chorando. Eu não sei se você ultimamente tem chorado, talvez até por um desespero. Talvez o teu choro seja um choro de tristeza. Você não encontra mais alegria em nada. Eu recebi recentemente uma pessoa, ela estava numa depressão, mas não queria admitir. E ela dizia, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu nunca fui dessas frescuras. Dizia aquele homem barbado, dava para ver que é um homem do campo. E ultimamente eu não consigo parar de chorar, padre. Eu disse, filho, existe uma doença chamada depressão. E essa maldita doença está alojada em você, mas ela tem cura. Recentemente eu escrevi um livro chamado Depressão, esse mal tem cura. E se Deus tocou no teu coração de você vir aqui, é porque Deus quer curar você. Isso não é frescura não, filho. É porque desde criança eu ouvi dizer que homem não chora. Quem disse isso talvez quis reprimir o sentimento. Porque eu vou dizer para você, a maior cura e a maior libertação, escute o que o Padre está dizendo, a maior cura e a maior libertação que nós podemos ter na nossa vida é quando a gente consegue jogar para fora o nosso sentimento através do choro. Por isso que às vezes o choro se torna uma oração agradável a Deus. Talvez você tenha reprimido demais, filho. Você perdeu alguém e não consegue chorar. Talvez você esteja vivendo numa situação tão difícil, você está mascarando a situação. Você começa a sorrir para todo mundo e a tua pergunta como que você está, você engole o choro e diz, não, está tudo bem. Até quando você acha que vai esconder tudo isso? Pega uma bexiga e começa a encher para você ver. Chega uma hora que ela vai estourar. Todos nós somos assim. Chega uma hora que a gente tem que jogar para fora. E sabe o que o Senhor colocava no meu coração quando eu preparava essa pregação? Tem muitas pessoas chorando para pessoas erradas. Talvez você tenha desabafado até com pessoas que você sabe que são pessoas limitadas como você, às vezes nem de confiança. Porque você pode correr o risco de chorar para alguém que você acha que é de confiança, de repente aquela pessoa vai espalhar para todo mundo o segredo, aquilo que era tão íntimo teu. Como é triste quando a gente vê que as pessoas vão reprimindo, elas não choram. E às vezes chegam até a pensar que a morte é a única solução. A morte é o triunfo sobre o fracasso. Ei, filho, filha, você precisa chorar. Você precisa desabafar, você precisa contar para alguém. E eu vou dizer para você, a coisa que mais me faz bem como padre é quando eu estou passando por um problema muito difícil, é quando eu consigo falar sobre as minhas dificuldades. Eu preciso, às vezes, falar com o meu diretor espiritual e confesso para vocês que teve algumas vezes que eu chorei. O choro mais gostoso que eu tive foi quando eu chorei diante de Jesus. Ah, que choro gostoso, que a gente chora, parece que é um alívio depois. Às vezes as pessoas vêm me procurar e quando elas choram, eu deixo chorar. E depois pergunto como é que você está. A pessoa até faz assim,
Ai, padre, nossa, eu estou me sentindo tão bem. É porque ela chorou para Deus. Ela chorou para Deus. E quando a gente chora para Deus, Deus tira tudo aquilo que não provém. Porque Deus é tão grande que quando Ele mexe na nossa pequenez, isso nos faz ficar como aquela criança birrenta, que quando a gente tira um doce dela, sabe aquela criança que já está na hora do almoço e ela está comendo doce ou chocolate e você diz, agora não, e ela começa a se espernear? Nós somos igualzinha. Quando Deus nos tira aquilo que a gente quer, por mais que seja para o nosso bem, a gente começa a se espernear. E hoje, talvez você vai ser como uma criança que depois que chora, ela joga para fora o sentimento e daqui a pouco já está brincando de novo. Você já viu como que é a criança? Às vezes ela briga uma com a outra e aquele escândalo, aquele choreiro. Passa 5, 10 minutos, passou tudo. Porque quando a gente chora, a gente joga para fora aquilo que está nos machucando. Sabe que tem uma passagem bíblica em Mateus 7,36, não precisa abrir a tua palavra, apenas ouça. Uma mulher pecadora. Pense numa mulher pecadora, que era uma mulher conhecida na região, tanto é que a Bíblia revela ela com esse título. Ela era conhecida como uma mulher pecadora. Deveria ser uma mulher da vida. Ela ficou sabendo que Jesus estava se hospedando na casa de um fariseu. E ela foi até lá, porque ela precisava um pouco da bênção do Senhor. E quando chegou lá, ela não conseguiu falar nada. Ela só chorou. Essa mulher chorou tanto, gente, que chegou a lavar os pés de Jesus, diz a palavra. Ouça o que diz a palavra. Um fariseu convidou Jesus a ir a comer em sua casa. Jesus entrou naquela casa, pôs-se à mesa e uma mulher pecadora da cidade, quando soube que Jesus estava lá, foi à casa do fariseu. Trouxe então um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando aos pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, as suas lágrimas banhavam os pés do Senhor. Ela começou a enxugar com os seus cabelos. E voltando-se para a mulher, disse Jesus, vês essa mulher, Pedro? Eu entrei em tua casa e não me desses água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E olhando para a mulher disse, filha, todos os teus pecados estão perdoados, porque você demonstrou muito amor. Aquela mulher, ela precisava só do perdão do Senhor. Hein, filho? Filha, ela era tão pecadora, que quando ela se viu diante de Jesus, era tamanha santidade, que ela não se conteve, ela começou a chorar. Ela não precisou pedir perdão, porque a oração dela foi uma lágrima. Por isso o tema de hoje, quando a nossa oração é uma lágrima. Ela alcançou aquilo que ela mais precisava, foi através do choro. Jesus perdoou aquela mulher, porque Jesus viu que aquelas lágrimas eram sinceras. Sabe o que a teologia diz? Que existe uma lágrima que a gente chama lágrima de aquebrantamento. Já ouviu falar do aquebrantamento? Sabe o que é o quebrantamento? É quando a gente quebra o nosso próprio coração. Talvez numa missa como essa, você não consegue ficar sem se emocionar. Quando passa Jesus no Santíssimo, ou conforme a música, conforme a pregação, você começa a sentir que as lágrimas vão vindo. É porque o Senhor está quebrantando o seu coração. A lágrima que mais agrada o coração de Jesus é a lágrima do quebrantamento. É quando Ele quebra você, filho. É quando Ele faz com que você comece a se libertar. É o efeito da libertação. É a ruptura entre o pecado e a salvação. O Salmo 51, 17 diz assim, um coração aquebrantado e contrito, Deus não desprezará. Olha que coisa linda isso.
Um coração aquebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu sinto que tem muitas pessoas hoje que talvez vão começar a bater de frente com essa misericórdia, com essa graça, porque o que foi que fez com que aquela mulher chorasse, senão o amor de Jesus? A misericórdia diante da fraqueza dela, ela não se conteve. Ela começou a chorar. Havia tanto sentimento reprimido naquela mulher que precisavam ser jogados para fora. No último retiro que eu preguei na Canção Nova de Curitiba, teve um testemunho lindo de uma mulher que ela dizia assim: padre, eu perdi uma filha nova na pandemia. Eu não imaginava que ela ia morrer. Quem é que imagina, né, gente, que uma jovem vai morrer com o coronavírus? Tantos aqui pegaram essa pandemia e às vezes vocês tiveram talvez sintomas de gripe. Mas ela perdeu a filha. E ela dizia que estava tão revoltada com aquilo. E quando foi no retiro de cura e libertação que o senhor pregou na Canção Nova, o senhor fez uma dinâmica que, naquele momento, foi uma dor tão grande, porque eu não pude nem velar minha filha. Significa que ela não teve a dignidade, a oportunidade de ver a filha depois de morta. A filha foi para o hospital e ela pôde ver assim, alguns metros enterrando a filha, não podia nem chegar perto. E quando nós entramos com aquele caixão numa dinâmica, quem participou do retiro se lembra, ela começou a chorar como se a filha estivesse ali dentro. Ela começou a vivenciar aquilo que ela não conseguiu vivenciar. Sabe por quê? Porque ela reprimiu. Ela reprimiu a dor. Ela disse: como eu não via minha filha no caixão, como eu não pude me despedir, na verdade eu continuava não acreditando. Sabendo o que aconteceu, mas sem acreditar de fato no que aconteceu. E ali eu comecei a chorar. As músicas tocavam meu coração. E ela disse: quando terminou o retiro, padre, foi uma paz tão grande que veio no meu coração. É como se eu tivesse recebido um abraço. Tudo aquilo que estava ali dentro me machucando, eu joguei para fora. Sabe, gente, o choro, quando a gente chora para Deus como aquela mulher pecadora, o nosso choro, ele pode provocar a cura e a libertação. O Papa Francisco, ele diz assim numa das homilias dominicais, quando ele fala dessa pecadora, eu até escrevi aqui para você ver. Aquela mulher foi tomada de tanto amor, surpreendida de tanta misericórdia, sem julgar. Jesus a aceitou exatamente como ela era. Ela não se conteve com tanta misericórdia, com tanto amor, e chorou. Que bonito é a fé, né, gente? Porque quando Jesus passa perto da gente no Santíssimo, quando o Padre fala de Jesus, às vezes você se bate diante de tanta santidade, você bate de frente com essa realidade que você não se contém, você começa a chorar. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: padre, eu tenho desabafado até na internet, contado dos meus problemas. Às vezes eu vejo tanta gente na internet falando que está em depressão. A pior coisa que uma pessoa pode fazer, escute o que o padre vai dizer, é contar para uma pessoa que não é de confiança. E vamos e venhamos, quem é que você coloca a mão no fogo hoje em dia? Não coloca não, que vai queimar, filho. Porque diz a palavra de Deus: maldito o ser humano que confia em outro ser humano. Todos nós somos pecadores. Então confia demais no outro. Pior ainda é quando a pessoa quer desabafar na internet. Aí uma filha dizia: eu quis desabafar, eu quis falar da minha vida. E quando eu comecei a ler os comentários, muita gente me martelando, me criticando. Aquilo me pôs mais para baixo ainda. E ela diz: o senhor acredita, padre, que eu cheguei a pensar no suicídio? Eu disse: a maior estratégia de Satanás hoje, filha, é a pessoa querer chorar na internet, nas redes sociais. Lá tem de tudo. Quer uma opinião, filha? Filha, chore para Deus. Ele vai entender o teu coração. A maior oração que você pode fazer quando o sofrimento estiver muito grande, não fique com a oração pronta, não.
Porque tem gente que acha que é a quantidade de Ave Marias e Pai Nosso que vai fazer você chegar até Deus. Nem sempre. Às vezes é a lágrima mesmo. Mas não chore para a pessoa errada. Chore para Deus.